E vamos agora ao capítulo 15, O Homem que Progride. Tudo o que eu disse no último capítulo aplica-se ao comerciante, mas também ao profissional liberal e ao assalariado. Não importa se você é médico, professor ou clérigo. Se você pode oferecer crescimento à vida dos outros e sensibilizá-los, eles serão atraídos a você e você enriquecerá. O médico, que se vê como um grande e bem-sucedido cuidador e que, conforme descrito nos capítulos anteriores, trabalha para a manifestação completa dessa imagem mental com fé e propósito, irá se unir de uma forma tão íntima à fonte da vida que acabará sendo bem-sucedido de modo fenomenal. Os pacientes virão a ele em multidões. No início desse parágrafo, o Wallace de Wattles diz que não importa se você é médico, professor ou clérigo. Você tem a capacidade de enriquecer se você seguir os princípios que são fornecidos aqui nesse livro. E aí, hoje, na sociedade, muitas pessoas têm uma crença de que não é merecedora porque não tem nível superior. As pessoas muitas vezes vão se colocando para baixo por conta disso. E aí, o problema não está em não ter nível superior. O problema está na crença, nessa autoimagem que a pessoa vai formando de um baixo valor. A questão é você gerar valor para o outro. E quanto mais pessoas você atingir, maior vai ser a sua remuneração. Um outro ponto que é legal desse capítulo aqui é que o autor diz: o médico que se vê como um grande e bem-sucedido cuidador, ou seja, um médico que está com a sua autoimagem alinhada e que trabalha para a manifestação completa dessa imagem mental com fé e propósito, ou seja, aqui ele está falando sobre a visualização e a partir dessa visualização da imagem mental, a pessoa produzir as causas necessárias, se sentir merecedora e ter fé. O médico que faz isso acabará sendo bem-sucedido de modo fenomenal e os pacientes virão a ele em multidões, ou seja, vai acontecer o processo de atração a partir de tudo isso. Não há pessoa cuja oportunidade para realizar os ensinamentos desse livro seja maior que a do praticante de medicina. Não importa a qual escola ele pertença, pois o princípio da cura é comum a todas elas e pode ser obtido igualmente por todas. O homem que progride na medicina, que se agarra a uma imagem mental clara de seu próprio sucesso e obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, irá curar todos os casos curáveis que lhe chegarem, independentemente dos remédios que utilizar. No campo da religião, o mundo implora por um sacerdote que possa ensinar seus ouvintes a verdadeira ciência da vida abundante. Nunca faltarão ouvintes interessados àquele que domina os detalhes da ciência do enriquecimento, juntamente com as ciências aliadas do bem-estar, da grandiosidade e do ser amado, e que, em seu púlpito, ensina os detalhes dessas ciências. Afinal de contas, todos os homens buscam o crescimento. Este é o evangelho de que o mundo precisa. Ele fará a vida se desenvolver e as pessoas o ouvirão de bom grado e oferecerão apoio generoso a quem o espalhar. Precisamos agora de uma demonstração da ciência da vida oferecida a partir do púlpito. Queremos pregadores que não digam apenas como conseguir, mas que nos mostrem como conseguir. Precisamos de um pregador rico, saudável, grandioso e amado para nos ensinar como obter essas mesmas coisas. Quando surgir alguém assim, ele certamente encontrará um séquito numeroso e leal. Isso também vale para o professor que é capaz de inspirar as crianças com a fé e o propósito da vida que progride. Ele nunca ficará sem trabalho. E qualquer professor que tenha essa fé e esse propósito poderá oferecê-los aos seus alunos. Na verdade, ele não tem como deixar de lhes oferecer fé e propósito se isso for parte de sua vida e de sua prática. Por quê? Porque o professor vai emanar isso para os outros. Ele tem essa crença, ele tem uma certa autoimagem e a partir do momento que nós temos crenças, que nós temos autoimagem, muitas vezes a gente deixa isso ser transpassado para outras pessoas. O que vale para o professor, o pregador e o médico também vale para o advogado, dentista,
corretor de imóveis, o agente de seguros. Vale para todos. Enquanto você estiver fazendo outras pessoas crescerem, clientes vão chegar para você. Por quê? Porque é natural do homem buscar esse crescimento e essa expansão. E aí, continuando. É infalível a combinação entre ação mental e pessoal. Não há como fracassar. Todos os homens e todas as mulheres que seguirem essas instruções firmemente, de modo perseverante e ao pé da letra, enriquecerão. Peguem cada frase desse livro, apliquem cada frase desse livro na sua vida e, se vocês persistirem o tempo suficiente, é matemático. A lei do crescimento da vida é matematicamente certa em sua operação, assim como a lei da gravidade. Ficar rico é uma ciência exata. A gravidade ela funciona em 100% dos casos. Se você joga uma caneta, a caneta cai. Se um homem se atira de um prédio, o homem cai. A lei da gravidade não funciona em 99% das vezes. Funciona em 100% das vezes, porque é lei. Mesma coisa, a lei do crescimento da vida, a lei do enriquecimento, que o Wallace D. Wattles trouxe aqui pra gente ao longo desse livro. O assalariado verá que isso serve tanto para ele, quanto para qualquer outro caso já mencionado. Não ache que você não tem nenhuma possibilidade de enriquecer, porque o seu trabalho não lhe oferece nenhuma oportunidade visível para progredir, ou porque seu salário é baixo e o custo de vida é alto. Crie uma imagem mental clara do que você quer e comece a agir com fé e propósito. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham para as suas circunstâncias, para a sua realidade atual e deixam a realidade atual dizer para elas se algo é possível ou não. Só que os caminhos que a substância infinita conhece são inúmeros. Você não conhece os mesmos caminhos que Deus conhece. As possibilidades são infinitas. Então, ao invés de ficar olhando para as suas circunstâncias, para a sua realidade atual, ao invés de deixar isso guiar o seu pensamento, o que você precisa fazer é criar uma imagem mental clara do que você quer e começar a agir com fé e propósito. É esse o seu papel. Realize todo o trabalho que puder fazer, todos os dias, e desempenhe suas tarefas de uma forma perfeitamente bem-sucedida. Em tudo o que você fizer, afixe o poder do sucesso e o propósito de enriquecer. Entretanto, não faça isso apenas para ganhar o favor de seu empregador, na esperança de que ele ou aqueles acima de você vejam seu bom desempenho e elevem sua posição. É provável que isso nunca ocorra. Toda pessoa que é considerada uma boa trabalhadora, que cumpre sua função da melhor maneira possível e está satisfeita com isso, é uma pessoa valiosa para o empregador. E justamente por tudo isso, o empregador não tem nenhum interesse em promovê-la. Ela vale mais onde está. Para garantir o próprio progresso e o crescimento, é preciso algo que vá além do ser muito competente para a função que exerce. Crescerá aquele que, além de não caber mais em sua função, também terá criado em sua mente um conceito claro do que quer. Aquele que sabe que pode ser qualquer coisa que queira ser e que está determinado a ser o que quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode se tornar a pessoa que você quiser. Você consegue alterar a sua autoimagem. Você consegue alterar os seus resultados a partir desse processo que o Wallace D. Wattles trouxe pra gente. Imagem mental com fé e propósito. Não tente ser mais competente do que exige sua função atual apenas para agradar seu empregador. Seja mais competente para crescer. Mantenha sua fé e seu propósito de crescimento durante as horas de trabalho, após o horário de trabalho e antes do horário de trabalho. Mantenha fé e propósito tão elevados que qualquer pessoa que entrar em contato com você, seja um supervisor, um colega de trabalho ou um amigo ou colega, possa sentir o poder do propósito irradiando de seu ser. Todos perceberão um sentimento de progresso e crescimento emanando de você. As pessoas serão atraídas para você e, se não houver possibilidade de crescimento em seu trabalho atual, você em breve receberá a oportunidade de outro emprego. Então, a partir do momento que você mantém essa fé e esse propósito tão elevados, outras pessoas começam a sentir isso mesmo antes de você abrir a boca.
Como? Através da sua vibração. Sua vibração começa a mandar essa imagem para o mundo. E outras pessoas, seja supervisor, um colega de trabalho, um amigo, colega, outras pessoas começam a sentir o poder do propósito irradiando do seu ser. Há um poder que nunca deixa de apresentar oportunidades para o progresso daquele que se movimenta de acordo com a lei. Quando você age do modo certo, a única coisa que Deus pode fazer é ajudá-lo. Ele o faz para ajudar a si mesmo. Deus te ajuda para ajudar a Ele mesmo. Não há nada em suas circunstâncias ou na situação mundial que impeça seu progresso. Se não conseguir enriquecer trabalhando em uma indústria siderúrgica, você poderá ficar rico com uma fazenda de 10 hectares. E se começar a se movimentar pelo caminho certo, certamente escapará das garras da siderúrgica e se mudará para a fazenda ou para qualquer outro lugar onde queira estar. Se alguns milhares de seus empregados participassem desse caminho certo, a companhia de aço logo estaria em maus lençóis. Teria de oferecer mais oportunidades a seus operários ou sair do negócio. Ninguém precisa trabalhar para uma corporação industrial. As corporações somente podem conseguir manter as pessoas em condições desesperadoras, enquanto há pessoas que são ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento ou intelectualmente muito preguiçosas para praticá-la. Comece a agir e pensar da maneira proposta nesse livro. Então, sua fé e seu propósito o farão enxergar rapidamente todas as oportunidades para conquistar melhores condições. As oportunidades começam a surgir, assim como foi comigo. Essas oportunidades surgirão rapidamente, pois o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as colocará diante de seus olhos. Quando uma oportunidade mais elevada do que sua situação atual lhe for apresentada e você se sentir impelido a ela, aceite-a. Não espere uma oportunidade que seja tudo o que você queira que ela fosse. Este será o primeiro passo para conquistar outras oportunidades mais elevadas ainda. O que é importante você saber? Você saber os seus pré-requisitos. O que é inegociável para você? Quais são os seus valores? E aí, quando uma situação for apresentada a você, você vai saber reconhecer se ela é para você ou não. Para quem está vivendo a vida que progride, não há no universo falta de oportunidades. É inerente à constituição do cosmos que todas as coisas devam existir para essa pessoa e trabalham juntas para o seu bem, e ela certamente enriquecerá se agir e pensar do modo certo. Sendo assim, espero que homens e mulheres assalariados estudem esse livro com bastante cuidado e iniciem de forma confiante as ações prescritas por ele. Não haverá fracasso. E aí, no próximo capítulo, o Wallace D. Wattles vai trazer alguns cuidados e observações finais, apesar de que esse capítulo também já foi quase que um resumo de pontos principais do livro. E depois, no capítulo 17, nós teremos um resumo da ciência do enriquecimento. Então, finalizamos com os próximos 2 capítulos. Te espero lá.